Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h31. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou dizer para vocês que para mim hoje tá difícil. De manhã estava chovendo, mas estava uma temperatura civilizada, né? 22 graus, estava civilizado. Agora de noite está muito frio. O Rio está fazendo 15 graus, o que aqui para o Rio é uma temperatura assim inacreditavelmente fria. Eu sei que muitos cariocas, muitas pessoas vão dizer assim: ah, não, isso aí não dá, tá bom, mas para nós, pelo menos os cariocas, isso é um frio horroroso. E sabe, hoje eu meio que eu tive que enfrentar uma situação assim meio complicada. Oi, Sérgio, boa noite, paz e bem. Eu estava saindo da atividade física, né, da academia que eu estou fazendo para melhorar, né, para recuperar minha capacidade motora, né? Oi, Padre Hermes, que bom te ver aqui. Boa noite, paz e bem, Sérgio. Boa noite, paz e bem, Padre Hermes. Estava saindo da academia cansado, né? Aquele frio. E eu falei assim, eu vou pegar um táxi. Eu fui lá, separei o dinheiro, que eu sei que dá para pegar o táxi, e fui pegar o táxi. Aí quando eu cheguei na esquina, o irmão que está na rua, o irmão que está em situação de rua, virou, olhou para mim. Oi, meu pai. Tá muito frio, o senhor me compra um cachorro quente? Naquela hora, eu olhei assim, poxa, é o dinheiro do táxi. E eu pensei assim, agora é o evangelho. Aliás, é o evangelho de hoje. Fui lá, comprei o cachorro quente, dava para comprar até o cachorro quente e um mate, um Guaravita. Comprei os dois e entreguei para ele. Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. E aí, é aquela coisa, eu tive que subir andando. Pode parecer estranho, sabe, pessoal? Talvez para a maior parte das pessoas eu tenha sido bobo. Talvez para a maior parte das pessoas eu tenha feito uma besteira. Mas se você está ouvindo essa live, se você vai ouvir essa live, eu espero que você, nessa situação, fizesse o mesmo. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Que você, nessa situação, dissesse assim, eu vou cuidar do meu irmão, da minha irmã, desprotegido, em vez de eu garantir o meu conforto. Eu tinha condição de voltar para casa a pé. Não tinha porquê eu privar o meu irmão, que está na rua, numa temperatura de 14, 15 graus, de ter um alimento quente essa noite. Então, acho assim, foi um pouco difícil, sim, porque implica na minha atividade física a mais, no meu frio a mais, mas, sinceramente, eu acho que foi uma coisa que foi importante fazer. Né? Estamos com 19h35, está na hora da leitura do Evangelho, então vamos lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens, possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram:
O que tens a ver conosco, filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância, estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: se nos expulsa, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: ide. Os demônios saíram, foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo, dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, indo até a cidade contando tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram que ele se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Bom, esse evangelho é um evangelho que deve nos perturbar. Esse evangelho deve ser um evangelho que deve nos questionar. Se você ouvir esse evangelho e não se sentir questionado por ele, das duas uma. Ou você já está lá no caminho da santidade, já está quase sendo recebido por São Pedro e pela Virgem Santíssima no céu, ou você está com algum problema espiritual grave, porque você ainda não entendeu qual é a nossa função na Terra. Não, eu não estou falando que a sua função na Terra é expulsar demônio, não. Salvar a alma? Não, a sua função na Terra não é salvar a alma. Você não salva a sua alma, você vai salvar a alma dos outros. Ah, Bernardo, a igreja, enquanto corpo místico de Cristo, salva as almas. Jesus salva as almas. A igreja, enquanto corpo místico de Cristo, tem a missão de evangelizar, a missão de mostrar ao mundo quem é Jesus, mostrar ao mundo a força de um Deus misericordioso que nunca oprime, nunca condena, mas sempre perdoa e sempre liberta. Essa é a missão da igreja. Mas, Bernardo, então não entendi. O que eu tenho a ver com isso? Sabe, e olhando hoje a reflexão da primeira leitura, e juntando a primeira leitura com a segunda, eu vejo que a gente tem um êxito aqui. E assim, até aconselho vocês a ouvirem o Padre Manuel Godoy. Está no YouTube. Padre Manuel Godoy também está no blog eclesialidades.org. Tá? Vai lá no blog eclesialidades.org que vai ter a reflexão do Padre Manuel Godoy, vai ter a minha também. Então você pega e vê as duas logo de uma vez. Na primeira leitura, Sara, mulher de Abraão, se irrita porque Isaac está brincando com Ismael. Que Ismael é esse, Bernardo? Só para lembrar. Abraão não tinha filhos. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha 90 e tantos, ou 100 anos de idade. Então, como Sara não dava filhos para Abraão, Abraão pegou uma escrava e teve um filho chamado Ismael. Ismael, inclusive, é mais velho que Isaac. Mas como Ismael é filho da escrava e Isaac é filho da esposa, quando Isaac nasceu, ele recebe o direito de ser o primogênito, de ser o filho, o herdeiro, né?
Mas os nossos irmãos muçulmanos, descendentes de Ismael, são também descendentes de Abraão, herdeiros da mesma promessa. Tá? Então, quando você for falar mal dos irmãos muçulmanos, lembre-se que você está falando mal dos seus primos. Tá? Por favor. Tá? Eles são descendentes de Abraão, que nem nós. Bernardo é descendente espiritual, pelo menos. Tá? Se você não se acha descendente de sangue de Abraão, que é bem provável que não seja, você é descendente espiritual, como os nossos irmãos muçulmanos. E aí, Sara exige que Ismael seja retirado do convívio de Isaac, porque ela teme que os dois fiquem muito amigos. Eles são meio irmãos, convivem juntos, ela não quer que os dois fiquem como meio amigos. E Abraão faz uma coisa que eu juro que eu não entendo. Eu realmente não entendo. Ele dá água, pão e despede Ismael e sua mãe. Vão embora. Não quero vocês aqui. Bernardo, mas o que isso tem a ver com a liturgia de hoje? E qual é a lição espiritual que tem para nós e por que você deu esse título? Tá. Observe bem. Abraão despede Ismael e sua mãe. Ai, meu Deus do céu. Padre Hermes, se me ajuda aí. A mãe de Ismael, qual era o nome dela mesmo, que eu estou me esquecendo? Se o senhor puder me dar uma ajudinha aí. Quebra o meu galho. Se alguém tiver acesso à internet aí, puder procurar rapidinho, mandar para mim, eu agradeço, que eu estou me esquecendo agora. A mãe de Isaac é Sara, mas a mãe de Ismael eu não estou me lembrando. Bom, quando Sara exige que Ismael e sua mãe sejam retirados do convívio, percam a proteção social própria daquela que tem um filho de Abraão, ela de certa forma está deixando que os seus Agar, isso mesmo, muito obrigado, Padre Hermes. Então, quando Sara exige que Agar e Ismael sejam retirados do convívio, Sara está garantindo o quê? Está garantindo o dela. Ela não está preocupada com as pessoas. E olhe bem, Agar era uma escrava. A proteção social dela era muito menor. E aí eu penso no que a gente está vendo aqui no Evangelho. Observa bem, nós temos um grupo de homens que está numa situação ruim, porque eles cuidam de uma manada de porcos, e a manada de porcos se dizimou por ação de um demônio. Oi, Marli, boa noite, paz e bem. E lembrando aqui que demônio na Bíblia não é um ser assim, um anjo caído com chifrinho, rabo pontudo que anda com tridente, tá? Pelo amor de Deus, né? Observe que esses dois homens, eles estariam tomados por demônios, e esses demônios faziam ele andar pelos túmulos. Esses demônios eram violentos, eles tornavam eles violentos. Pessoal, a gente conhece isso. Você conhece, eu conheço. Isso é doença mental, isso provavelmente é um quadro de esquizofrenia. Bernardo, está na Bíblia. Eu sei que está na Bíblia, mas a Bíblia não é um livro de biografia, ela não é um documentário. Isso aqui está aqui para que você entenda alguma coisa, mude a sua vida. Então, vamos entender.
temos um grupo de pessoas que não está nem ali, que são o dono dos porcos, é o pessoal rico. Esses não vão trabalhar porque são donos dos porcos. Tem as pessoas que já não são tão boas, não estão tão bem de vida, que são os pastores dos porcos. E observa que esse evangelho é o evangelho de Mateus. E porco, para um judeu, é um animal impuro. Então, quem trabalha cuidando de um animal impuro é impuro. Ou seja, essas pessoas que estão ali são a ralé da sociedade. Mas existe a ralé da ralé, que são esses dois homens que vivem no cemitério. Eles são absolutamente impuros para os judeus. Eles vivem no cemitério, eles não convivem com os vivos, eles são absolutamente marginalizados. E a Bíblia diz que eles estão tomados por uma influência negativa, por uma doença. E lembre-se que para o judeu doença é igual a pecado. Lembre-se disso. Então você tem os dominantes, que detêm o dinheiro, o poder, a posição social, os pastores de porcos, que são pessoas de trabalhos indignos, e você tem os endemoniados que vivem no cemitério, que são mais indignos ainda. E aqui acontece aquilo que eu sempre chamo a atenção. Quando Jesus se aproxima, eles vêm e perguntam: o que tens a ver conosco? Ou seja, o que você veio fazer aqui? Por que você está aqui? Por que você não vai para outro lugar? Mas é muito gozado que eles falam assim: Filho de Deus. É muito interessante como os demônios reconhecem a divindade de Jesus. Mas esse reconhecer a divindade não é bom. Pelo menos não na minha opinião. Quando o demônio tenta Jesus no deserto, ele tenta querendo que Jesus assuma o seu poder como Deus, em todas as vezes. E quando ele vê que Jesus não caiu na tentação, ele não desiste. Ele se afasta para voltar em momento oportuno. Aqui foi um momento oportuno. Ele veio tentar o Senhor de novo. O que tens a ver conosco, o Filho de Deus? Tomara que ele assuma que ele é o Filho de Deus, que aí eu ganho. Ele caiu na tentação de dar a ele o poder, a força de representar o rei do trono, o rei da força. Mas Jesus é o rei que lava os pés, é o rei da misericórdia e do perdão. Ele não é o rei que as pessoas querem que ele seja. É por isso que às vezes eu não falo em Cristo, falo em Jesus. Porque Cristo às vezes me parece uma caricatura de Jesus. Uma imagem distorcida de Jesus para agradar os nossos prazeres mundanos, os nossos prazeres do mundo, para alimentar a teologia do medo, do domínio, em vez de uma teologia do perdão, da misericórdia, uma teologia que nos livra de todos os males. Mas essa pergunta também serve para nós. Senhor, o que tem a ver comigo hoje? E aí a gente vê o seguinte: Jesus liberta aqueles dois homens do mal que aflige a eles, daquele mal que os oprime, daquele mal que retira a dignidade. Jesus restitui a vida e a vida social àqueles dois homens. Essa ação tem consequências. E ao fazer isso, ele assume que a vida daquelas pessoas é mais importante do que aquela propriedade privada que é uma manada de porcos.
Ou seja, que todo bem objetivo tem um limite. Né? A igreja sempre falou de uma função social da propriedade privada. Se a propriedade privada não exerce a sua função social, ela é em si iníqua, em si errada, ela é em si pecado. Então, naquele momento, o que era mais importante? Que Jesus libertasse aqueles homens daquele mal que os oprimia, ou a propriedade privada da manada de porcos? O que você acha? E aqui eu quero fazer a comparação. O que era mais importante? A segurança de Sara que seu filho Isaque não conviveria, não ficaria amiguinho de Ismael, filho de Agar, e depois houvesse uma discussão sobre quem era o primogênito? Ou era mais importante a segurança de Agar e Ismael? O que vocês acham? Observe, são duas situações com sei lá quantos mil anos de distância. E que hoje nós estamos confrontando dentro de uma mesma pergunta. Qual a segurança social de uma classe dominante é mais importante do que a segurança essencial da vida e da dignidade humana de uma classe menos importante socialmente, uma classe mais oprimida e marginalizada? A quem nós devemos dar mais atenção? Aos ricos e poderosos ou aos pobres e excluídos? E isso se aplica hoje, em toda a sua vida. A quem nós devemos dar mais atenção? Aos donos de dezenas, centenas de quilômetros quadrados de terra mal explorada e devastada, ou aos nossos irmãos indígenas que querem cuidar dessa terra e protegê-la? Ou aos nossos irmãos que são trabalhadores sem terra, que querem ter terra para criar o seu cultivo e criar comida para nós? O que é mais importante? O que é mais importante? Eu garantir o orçamento das Forças Armadas brasileiras, ou garantir o orçamento do sistema de educação desse país? O que é mais importante? Eu garantir uma quantidade absurda de penduricalhos e benesses do Poder Legislativo e Judiciário, ou garantir o Bolsa Família e o BPC para a população? Bernardo, você está falando de política. Pelo amor de Deus, se cuidar da vida, se proteger a dignidade do ser humano, criar uma relação recíproca com o bem comum e garantir a educação do meu povo não for um compromisso de um católico, eu não sei mais o que é. Sinceramente. Se você se diz católico, se você se diz, nem precisa ser católico, se você se diz cristão, se você afirma que Jesus é a luz da sua vida, se Jesus é a bússola moral que você tem, você há de concordar comigo. Você pode discordar da forma, mas você não pode discordar do que eu estou dizendo que é importante. Se não, você está do lado de Sara expulsando Agar e Ismael. Se não, você está do lado do dono da manada de porcos que chega para Jesus e fala: fora daqui porque você me deu prejuízo. Dane-se esses dois que eram endemoniados, melhor que ficasse endemoniado, eu quero meus porquinhos. Essa
Essa é a grande questão. A grande diferença é quem somos nós. Se lembra, no início dessa live, quando eu falei que o pobre pediu o cachorro-quente, era o dinheiro do meu táxi e eu vim andando? É por causa disso. É por causa disso. Qual era o sentido de eu ter o conforto? Bernardo, mas você mora numa ladeira, tá frio, eu sei, tá frio, tá chovendo, mas eu tinha um guarda-chuva, eu estava com um casaco bom, ó. Qual é o sentido de eu negar um pouco de conforto ao meu irmão para garantir um conforto muito maior a mim? Eu tenho casa, minha casa é quentinha, eu tenho agasalho, eu tenho cobertor. Meu irmão não tem nada disso. Por que eu tenho que ser Sara e ficar preocupado com a merreca que Agar tem? Com a possibilidade de Ismael trocar de lugar com Isaac? Por que eu tenho que ser o dono dos porcos? Não, não. Não foi isso que Jesus me ensinou. E é por isso que eu pergunto a vocês, essa pergunta é para você também. O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Senhor, o que o Senhor veio conversar comigo? O que o Senhor veio pedir a mim? O que o Senhor veio me mostrar hoje? Qual é a escolha que eu tenho que fazer no dia de hoje? O Senhor vai ter a ver contigo hoje, amanhã, depois de amanhã e durante toda a tua vida. Mas, sinceramente, não espere que ele apareça todo branco, de olhos azuis, barca comprida. Não, ele vai aparecer no pobre, na mulher humilhada, no preto agredido. Gracinha, querido cunhado, parabéns pela reflexão. Muito eficaz, porque para que possamos avaliar como estamos vivenciando isso frente à fé que professamos. É isso, Gracinha, é isso mesmo. Entendeu tudo, Gracinha. Essa é a questão. E aqui, sinceramente, nós não somos os demônios que dizem que Jesus é filho de Deus para tentar a Deus. Nós afirmamos que Jesus é filho de Deus, Jesus é o próprio Deus encarnado que veio para nos salvar, para nos libertar de toda a opressão e escravidão. Mas ele não veio como um rico e poderoso. Ele veio como uma pessoa absolutamente abandonada. Como um desses que hoje estaria aí, correndo risco. Como um dos meus irmãos da América Central, que estão tendo que sair de seus países pela fome, pela violência, pela pobreza, pela perseguição, e que buscam refúgios em outros países, e que, infelizmente, poucos países querem acolher. O que tens a ver conosco? O que eu tenho a ver com vocês é como vocês cuidam dos refugiados, como vocês cuidam dos pretos, dos indígenas, das mulheres, dos migrantes, como vocês cuidam dos pobres, dos presos, da comunidade LGBT, como vocês cuidam das crianças, dos fracos, dos doentes. E aí é terrível, porque começa a fazer um monte de espantalho, um monte de conversinha, tirando a atenção do que é real, do que é o problema grave e palpável e do que é aquilo que a gente precisa agir, daquilo que a gente precisa fazer na hora que a gente precisa fazer. Por mais difícil que seja, é isso.
Nós temos que escolher de que lado da história bíblica nós estamos. Às vezes vai ser difícil, mas lembre-se que Jesus nunca prometeu uma vida fácil. Ele só disse que estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? 20 horas e 1 minuto. Hoje eu falei pouquinho, mas é porque eu estou com muito frio. Meu Deus do céu. Tá difícil hoje, pessoal. Tá? Espero que vocês tenham gostado da live, que a live tenha servido para vocês se sentirem questionados. Se eu, porventura, me excedi em alguma coisa, eu falei o que não devia, vocês têm liberdade de me criticar, de dizer que eu estou errado, tá? Padre Hermes está mandando amém. Obrigado, Padre Hermes. Alguém soltou um coraçãozinho, que bom. Sinceramente, se você acha que eu errei, pode falar, não tem problema nenhum. Só te peço para ser cuidadoso, respeitoso. Só isso. Respeito, cuidado e pode criticar à vontade. Se você gostou, que bom, que bom. Sinal que eu falei alguma coisa que tocou seu coração. Vamos em frente. Amanhã é quinta-feira, amanhã eu dou plantão. Eu vou chegar tarde pra caramba. Não dá para fazer live, mas sexta-feira tem live, tá? Então a gente se vê sexta-feira e eu vou deixar minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Terezinha mandou um amém também. Que bom. Por intercessão de Oscar Romero, de Damião de Molokai, de Santa Dulce dos pobres, o anjo bom da Bahia, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sexta-feira a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau. Padre Hermes, manda um abraço para a Mônica. Pode deixar que eu mandarei sim, Padre Hermes. Pode deixar. Pessoal, sexta-feira a gente se vê. Tchau, tchau.